Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os integrantes dos serviços aqui presentes e, naturalmente, cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o Sr. Dr. Hélder Mota Filipe, Dr. Luís Lourenço, Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Dário Martins, membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos. Dário. Isto é um problema do acento. Eu vi com acento. Muito bem. E a doutora Raquel Mateus, secretária técnica da área profissional da Ordem dos Farmacêuticos, a quem agradeço naturalmente a presença para esta audição. Nós, pessoalmente, temos muito gosto em tê-los aqui na Comissão de Saúde. Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta audição da Ordem dos Farmacêuticos sobre a ruptura dos medicamentos. É uma audição a pedido do Grupo Parlamentar, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, e dar-vos conta de que a grelha de tempos que está prevista para esta audição é de que o Grupo Parlamentar requerente, o Chega, dispõe de 5 minutos para colocar as primeiras questões, depois uma resposta também de 5 minutos da Ordem, depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e, no final, a Ordem dos Farmacêuticos dispõe da soma destes minutos dispendidos nas perguntas que foram feitas para responder ao conjunto de questões. Há ainda a hipótese de uma segunda ronda para dúvidas, em que cada grupo parlamentar dispõe de 1 minuto, ou de alguma pergunta que entenda que não foi respondida, e há uma resposta em bloco final correspondente aos minutos dispendidos. Senhores e senhores deputados, vamos então iniciar esta audição. O Grupo Parlamentar do Chega, faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os senhores deputados presentes na Comissão e dou as melhores boas-vindas ao Sr. Bastonário dos Farmacêuticos e a toda a sua comitiva que veio da Ordem dos Farmacêuticos. Hoje recebemos aqui o Dr. Hélder Mota Filipe, na qualidade de bastonário, para nos falar sobre a ruptura dos medicamentos. O Sr. é professor associado da Faculdade de Lisboa, de Farmácia. O Sr. já foi presidente do Infarmed. O Sr. foi eleito bastonário da Ordem dos Farmacêuticos com 65% dos votos. Portanto, não há ninguém melhor do que o Sr. para nos vir falar sobre a ruptura dos medicamentos em Portugal. Ontem tivemos aqui também a doutora Emma Paulino, que representa 94% das farmácias comunitárias em Portugal, e tivemos também um representante da Ordem dos Médicos do grupo de trabalho para o medicamento. E a primeira pergunta que eu lhe quero deixar muito frontal, Sr. é se também desmente as afirmações do Sr. Ministro da Saúde do sábado passado, em que dizia à Antena 1 que garantia que não havia falta de medicamentos em Portugal. Tanto a doutora Emma Paulino da ONF como a Ordem dos Médicos desmentiram esta afirmação do Sr. Ministro da Saúde, que também é médico, mas pelos vistos não prescreve medicamentos há muito tempo. E porquê é que eu digo isto? Porque qualquer pessoa que esteja minimamente familiarizada com o medicamento em Portugal sabe que existe uma enorme falta de medicamentos em Portugal. A própria Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares indicou que 27% das unidades hospitalares em Portugal apontavam rupturas de medicamentos, com rupturas de estoques regulares, que 32% das unidades hospitalares em Portugal têm rupturas mensais e que 23% semanais e 18% diárias. Portanto, são números que não podemos escamotear e que denotam uma enorme gravidade da situação da ruptura dos medicamentos em Portugal. Ainda que, muitas vezes, a tutela, o Ministério da Saúde e o Governo diga que estas rupturas são de caráter provisório, o que nos tem sido dito é que este caráter provisório tem tido uma apresentação definitiva, e a própria doutora Emma Paulino nos disse aqui ontem que já desde 2012 que se sente esta ruptura de medicamentos em Portugal. Aliás, o próprio Infarmed, como o Sr. sabe muito bem, já em 2019, dizia que existiam problemas na linha de distribuição do medicamento e reconhecia as rupturas existentes.
Também na área das soluções, porque não estamos aqui só para fazer o diagnóstico da situação e, portanto, pedindo ao Sr. que nos fizesse um diagnóstico da situação de como é que está a ruptura dos medicamentos em Portugal e, sendo representante de todos os farmacêuticos, gostava que nos desse uma leitura de tanto dos farmacêuticos a nível hospitalar, portanto, da farmácia hospitalar, como da farmácia comunitária, qual é a visão da Ordem sobre o estado da arte atual, o estado da arte do medicamento, e a Ordem dos Farmacêuticos é, com certeza, a melhor associação profissional para nos dar esse feedback. Mas, depois de nos fazer brevemente esse diagnóstico, gostava que nos apontasse algumas soluções. Ontem, o Sr. representante da Ordem dos Médicos já apontou algumas soluções, a Associação Nacional de Farmácias também apontou algumas soluções e até revelou que tinha tido uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde já sobre este assunto, onde apontou também essas soluções e, portanto, é ainda mais estranho que o Sr. Ministro da Saúde venha publicamente dizer que não há, que garantia que não existia falta de medicamentos em Portugal, mas gostava de ouvir também do Sr. algumas respostas e apontar algumas soluções, o que é a classe farmacêutica em Portugal aponta como possíveis soluções para esta falta de ruptura de medicamentos. Porque uma coisa é certa, nós não podemos continuar com esta situação assola-se de grave impedimento ao acesso a cuidados de saúde a toda a população em Portugal e ainda com maior expressão nos distritos com menos coesão territorial. Bragança, Vila Real, dos distritos mais distantes das cidades e mais distantes do litoral, apontam para maiores rupturas do medicamento, maiores faltas. Temos até já publicamente, já tínhamos recebido aqui no Correio do Cidadão no Parlamento, mas também temos já publicamente nos meios de comunicação relatos de pessoas que, tendo a sua prescrição, vão a 2, 3 farmácias, não encontram o seu medicamento e se dirigem a Espanha, principalmente nestes distritos com menos coesão territorial nacional, para poderem aviar o seu receituário, obviamente perdendo a comparticipação a que teriam direito no Estado português. No que confere... Bem, tendo terminado o tempo, Sr. deixo-lhe então estas perguntas. Sei que o tempo aqui é escasso e que poderia estar largos minutos a falar sobre este tema, mas peço-lhe a maior pragmatismo e que encare a situação com sinceridade e frontalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Tenho a palavra para responder, Sr. Bastonário. Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, os seus deputados e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e indiretamente ao assunto das faltas e rupturas de medicamentos. É uma situação que nos preocupa como farmacêuticos, mas é uma situação que nos preocupa sempre como farmacêuticos, porque os farmacêuticos têm um papel profissional e legal de assegurar o circuito do medicamento, desde o fabrico, distribuição até à dispensa, e, portanto, sempre que há dificuldades no circuito e que levam a que os doentes não possam ter o acesso adequado aos medicamentos, é uma preocupação dos farmacêuticos. Eu gostava só de sublinhar um aspecto. Nós convivemos com rupturas na nossa vida profissional sempre. Nós temos dezenas de milhares de formas farmacêuticas no mercado. E, portanto, por diversas razões, há, em algumas delas, sempre situações de ruptura, ou porque falta matéria-prima, ou porque foi preciso que uma fábrica parasse por algum aspecto, ou porque os preços dos medicamentos fazem com que não sejam viáveis manter-se no mercado e também gostava de sublinhar este aspecto. O Estado português ou qualquer outro Estado não tem mecanismos de obrigar as empresas titulares do medicamento a manter o medicamento no mercado contra a vontade. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos, e este é o primeiro aspecto que eu gostava de sublinhar. O resultado é sempre o mesmo, que é o doente não ter acesso ao medicamento que precisa em tempo útil. Mas as razões são muito diversificadas e, se nós queremos diminuir a probabilidade de rupturas, nós temos que identificar qual a razão que leva àquela ruptura. E, portanto, as rupturas são múltiplas e aquilo que nos preocupa não é haver rupturas, porque, como eu disse, faz parte da nossa realidade. O que nos preocupa aqui é o aumento ou a tendência de aumento dessas rupturas. E é isso que nós estamos a ver neste momento e que não há como escamotear, porque são números e, portanto, isso preocupa-nos. E aquilo que nós temos que fazer é
mais uma vez, tentar perceber quais são as causas para esse aumento das falhas de medicamentos, e há aqui, do ponto de uma technicality, que é a falta do medicamento, ou falha do medicamento é diferente de ruptura, porque a falha do medicamento é transitória e relativamente a curto prazo, basta que falte mais de 12 horas para se considerar uma falta. Uma ruptura é o mercado deixar de estar abastecido por um tempo prolongado. E também se misturam estes dois aspectos. Qual é a visão dos farmacêuticos relativamente a este problema? Como eu já disse, não ignorarmos o óbvio, que é nós estamos com um aumento de rupturas, e não é só em Portugal, basta ver as notícias no norte da Europa, no Reino Unido, etc., para perceber que este fenómeno existe. Portugal tem condições particulares que permitem que o problema se agrave, que tem a ver com o mecanismo de preços e de revisão dos preços. Nós temos um mecanismo que tem a sua vantagem, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, que é pagar menos em vez de pagar mais e obter e manter o acesso, que leva a uma revisão anual de preços que faz com que o mecanismo seja manter ou baixar, nunca aumentar. E só excepcionalmente, muito excepcionalmente, é que se pode aumentar o preço. E eu acho que esse é um problema que nós temos que enfrentar também do ponto de vista político, já falámos isso a nível do Ministério da Saúde, que é perceber quando é que um medicamento deixa de ter sustentabilidade para se manter no mercado, resultado do preço, e ter mecanismos céleres de, cirurgicamente, para esses medicamentos, poder fazer uma revisão adequada desse preço, porque senão começamos a ter verdadeiramente problemas. Nós temos o aumento do preço da energia, o aumento do preço dos transportes, o aumento do preço das matérias-primas e, portanto, é normal que um medicamento que custasse 3 euros a ser produzido e fosse vendido por 4, se agora custa 5 euros a ser produzido, nós temos um problema de sustentabilidade e é normal que os medicamentos deixem de estar no mercado e temos que enfrentar esta realidade. Depois temos um caso mais particular, que é o das infecções respiratórias em crianças, que levam à sensação de ruptura de medicamentos como antibióticos pediátricos ou anti-inflamatórios em dosagens pediátricas. E isto resulta do fenómeno que nós estamos a assistir de aumento das infecções respiratórias em crianças. E, portanto, aumenta a procura e o mercado não consegue responder em tempo a essa procura. Isso não quer dizer que o medicamento esteja em ruptura e até agora, e da informação que tivemos há 2 dias, há quantidade suficiente, estou a falar da amoxicilina, de ibuprofeno, de paracetamol, etc., há quantidade suficiente no mercado português, o que há a dificuldade de resposta àquela procura. E este é um caso particular que nós, provavelmente, poderíamos, mais uma vez, ter sido mais proativos, porque estas infecções vêm do norte da Europa e nós sabemos que elas chegam cá mais cedo ou mais tarde e como os países do norte da Europa já estavam a ter estes problemas, podíamos provavelmente ter antecipado melhor esta situação. Mas não há, desse ponto de vista, ruptura. O que nos preocupa mais são estes casos de ou dificuldade de produção ou dificuldade de manutenção dos medicamentos por falta de sustentabilidade económica e esses têm tendência a agravar-se. Eu estou a tentar ser rápido por causa dos 5 minutos, mas há só apenas um outro problema, que é um problema estratégico, que é termos uma verdadeira reserva estratégica do medicamento que nós não temos em Portugal. Nós temos formalmente uma reserva estratégica, mas não temos uma reserva estratégica na perspectiva moderna de termos um aumento de medicamentos em circulação que nos garanta que o Estado possa, numa situação de saúde pública, recorrer a esse aumento do estoque em circulação para poder resolver problemas urgentes. E isso nós temos que rapidamente tomar uma decisão e ter em Portugal uma verdadeira reserva estratégica de medicamento, que, como eu digo, não temos. E, portanto, que nestas situações pode amortecer significativamente o efeito de uma falta de medicamentos. Muito obrigado, Sr. Bastonário, muito bem.
Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Bastonário, Dr. Hélder Filipe e restantes elementos que compõem esta comitiva. O Infarmed realiza uma monitorização permanente das situações de indisponibilidade no fornecimento de medicamentos, informação que lhe é notificada pelas empresas titulares das autorizações de introdução do mercado, distribuidores por grosso, farmácias, profissionais de saúde e doentes. O Infarmed disponibiliza no seu site aos profissionais de saúde e doentes um motor de pesquisa onde é possível consultar as situações de indisponibilidade, o motivo e período dessa indisponibilidade e a medida de mitigação proposta ao doente, ao prescritor e à entidade da saúde, com as propostas de solução para cada situação. Este trabalho de monitorização assenta num conjunto de obrigações legais que as empresas titulares de autorização de introdução no mercado estão sujeitas e que decorrem quer da legislação europeia, quer nacional, nomeadamente a obrigação de assegurar o abastecimento adequado, regular e contínuo no mercado, a notificação antecipada de 2 meses eventuais rupturas de abastecimento no mercado, igualmente e sempre que seja necessário, em situações mais específicas, a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, composta por médicos e farmacêuticos dos hospitais e cuidados de saúde primários, onde estão os representantes da Ordem dos Médicos e Farmacêuticos, da DGS e de outras entidades, emite orientações concretas, como foi o caso da utilização do medicamento semaglutide Ozempic para diabéticos. Neste sentido, gostava de lhe questionar como classificaria a relação entre a Ordem e o Infarmed, como monitorizam esta questão das rupturas de medicamentos e de que forma colaboram com o Infarmed para identificar e resolver as situações de ruptura. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, quero cumprimentar o Dr. Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, e os restantes membros que o acompanham. Como é de conhecimento público, já aqui foi referido, a falta de medicamentos nas farmácias, sobretudo para hipertensão e diabetes. Trata-se também de uma situação que tem vindo a ser desvalorizada pelo Sr. Ministro da Saúde. Tem gravidade sob o ponto de vista da saúde pública e na medida que pode pôr em causa aqui o acesso de muitos doentes à medicação de que necessitam, o que é aqui especialmente grave no caso dos portadores das doenças crónicas, como já referidas, hipertensão e diabetes. No passado mês de novembro, o Índice Nacional do Acesso ao Medicamento Hospitalar concluiu, designadamente, que a carga administrativa continua a ser, para 70% dos hospitais, a grande barreira no acesso a novos medicamentos. A própria Associação Portuguesa também de Administradores Hospitalares veio afirmar que a maior parte dos hospitais não faz uma comparação sobre a eficácia dos medicamentos, razão pela qual, na sua maior parte, não tem uma noção clara do valor de cada fármaco. No final do passado mês de outubro, foi noticiado a existência de 858 medicamentos em ruptura, 33 dos quais sem alternativa no mercado, estando os problemas no fabrico na origem da maioria das falhas. E o referido número representava cerca de 8% do total dos 9.545 fármacos comercializados e sujeitos à receita médica. As soluções têm passado pela criação de listas de espera nas farmácias, em que os medicamentos vão sendo distribuídos à medida que chegam, bem como, quando possível, pela substituição de medicamentos genéricos. O próprio Ministro da Saúde reconheceu este problema, prometendo que estaria a trabalhar com as entidades envolvidas neste processo, indústria farmacêutica, distribuição, farmácias, o Infarmed, para criar aqui alternativas para mitigar este problema. Por isso gostaríamos de saber se o Sr. Ministro já reuniu convosco para mitigar esta falta de medicamentos. As farmácias têm registado dificuldades crescentes em assegurar que os estoques dos medicamentos, tendo os dados do passado mês de setembro, revelado que as falhas aumentaram 29% em comparação com o período homólogo de 2021. É certo que estes problemas não são novos, não é? Mas a verdade é que o tempo passa e estes problemas não são resolvidos, deparando-se os doentes com a falta de medicamentos de que necessitam, e isto não é de todo aceitável.
Agora, o que nós gostaríamos de saber é, e ouvindo aqui o Sr. Bastonário, que afirmou que tem que haver uma revisão dos preços, muito devido também à inflação e ao aumento das matérias-primas, energias, transportes. Agora, e também avaliar os medicamentos, também aqui disse que tem que se avaliar se os medicamentos têm ou não sustentabilidade, alguns deles têm sustentabilidade para continuar no mercado, e também afirmou que falta-nos aqui uma verdadeira reserva estratégica de medicamentos. Eu gostava que me adensasse esta afirmação. Ontem tivemos aqui na audição a doutora Emma Paulino, onde também afirmou que, além de dizer que tem que haver uma revisão do preço dos medicamentos, que os preços têm que ser revistos, o que eles pretendem é a expansão da intervenção farmacêutica. Ou seja, eles querem ter a possibilidade de substituir o tamanho das embalagens, a troca das dosagens. Isto era possível nas tais receitas manuais. E afirmou aqui que com as receitas eletrónicas isto não é possível. Ou seja, não é possível neste momento fazê-lo, embora haja legislação para o fazer. E também afirmou que não existe um canal de comunicação entre as farmácias e quem prescreve o medicamento. Gostaríamos de saber se concorda com estas soluções apresentadas pela doutora Emma Paulino, da ANF. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. A palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento nas vossas pessoas a Ordem dos Farmacêuticos e agradeço a vossa presença aqui na Comissão e as informações que, entretanto, já nos prestaram. De acordo com os dados que temos, em maio, os custos de fabrico já tinham aumentado mais de 40% por causa das dificuldades provocadas pela pandemia de Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. E um dos impactos imediatos da guerra foi o aumento brutal do preço dos combustíveis. E, como se sabe, uma vez que a indústria farmacêutica importa a maior parte dos produtos, este aumento do preço dos combustíveis tem tido vários impactos, nomeadamente no custo dos transportes, da energia e das matérias-primas. Já nessa altura, portanto em maio, foram diversos alertas de que, se nada fosse feito, iriam começar a verificar-se rupturas de medicamentos, principalmente dos mais baratos e daqueles que já não têm patente. Gostaria que comentassem esta situação, que nos dissessem qual é o ponto de situação concreto sobre esta falta de medicamentos, que nos dissessem se acham que o Governo está a tomar as medidas necessárias para minimizar esse problema e, se sim, quais são essas medidas que o Governo está a tomar. Por outro lado, gostava que continuassem a detalhar quais seriam as soluções para mitigarmos este problema. Depois, gostava que partilhassem connosco quais são os medicamentos em que se verifica esta maior ruptura, se esses medicamentos têm alternativas terapêuticas, se existem situações de pessoas que têm ficado sem acesso à medicação e pergunto também se sabem como é que tem sido a reação da parte dos médicos e dos doentes quando são confrontados com estas rupturas de medicamentos. Depois, gostava de perceber se têm noção se o impacto maior será ao nível das farmácias comunitárias ou das farmácias hospitalares. E relativamente às farmácias, ao ambiente hospitalar, como é que os hospitais estão, que medidas estão a tomar para tentar contornar este problema? Depois, relativamente a este tema da ruptura de medicamentos, sabemos que existe também um impacto em toda a Europa, portanto, isto não é específico de Portugal. Portanto, gostava que falassem um bocadinho sobre isto, como é que Portugal se compara com os outros países europeus. Portanto, o que queríamos principalmente perceber é se existem medicamentos que estão disponíveis noutros países, que não estão disponíveis em Portugal, porque é que isso acontece, que medidas esses países estão a tomar que nós não estamos para conseguir ter esses medicamentos à disposição. Depois, ontem também falámos aqui relativamente ao preço dos medicamentos, o deputado Rui Cristina também aqui já falou, e gostava de vos ouvir relativamente a isto. Sabemos que o setor farmacêutico não tem influência nas negociações dos preços dos medicamentos, sendo esta uma questão importante, consideram se neste processo de negociação existisse um maior peso do setor, se o modelo de revisão de preços poderia ser diferente e se consideram que isto podia ter impacto neste tema da ruptura de medicamentos, porque têm-se surgido vários alertas de que várias empresas ligadas ao setor farmacêutico também estão em risco de encerrar, e porque não podem continuar a sobreviver com margens negativas. Portanto, gostava de vos ouvir um bocadinho relativamente a este tema dos preços. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Faça obrigado, favor, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Bastonário Hélder Mota Filipe, cumprimentar também os restantes membros que o acompanham da Ordem. É um gosto tê-los aqui, podermos falar e discutir estes assuntos. Antes de mais, queria deixar-vos algumas preocupações que o PCP tem no que diz respeito ao acesso ao medicamento e à terapêutica. O PCP preocupa-se, de facto, com a necessidade de garantirmos o acesso aos medicamentos adequados e aos mínimos gastos possíveis. Naturalmente, nós entendemos que o que significa gastar mais com determinadas áreas, nomeadamente com terapêutica, significa também que esse dinheiro não pode ser utilizado noutras áreas da saúde, nomeadamente até na valorização dos salários profissionais, nomeadamente até de outros investimentos, e, portanto, aquilo que nos preocupa é garantir o medicamento adequado, mas a verdade é que nos últimos anos tem havido até um aumento dos gastos com o medicamento, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, que tem gasto nos últimos 10, 11 anos cerca de mais de 25%, e os próprios utentes têm aumentado cerca de 8% dos gastos que têm com a medicação. Defendemos que existam regras de transparência, são muito importantes essas regras, também fiscalização dos mecanismos do mercado. O Sr. Bastonário falou aqui de uma questão muito importante que tem a ver com o mecanismo de regularização dos preços. Já lá irei sobre essa questão, mas importa, para nós são elementos muito, muito importantes, mas as questões que gostaria de lhe deixar, uma delas tem muito a ver com esta questão das rupturas e uma questão que se fala muito tem a ver com a inovação terapêutica, ou seja, a primeira questão que lhe gostaria de colocar é como é que avaliam a introdução de novos medicamentos a preços bastante mais elevados, quando muitas das vezes nem se verifica a tal inovação terapêutica. Recordo que aquilo que está definido como inovação terapêutica nem sempre implica que de facto traga ganhos clínicos, mas sim novas moléculas, com novas terapias, mas não significando ganhos para os utentes. Não é, portanto, ou seja, essa inovação muitas das vezes não é real. Depois, como é que a Ordem também tem desenvolvido ações que melhorem a qualidade da prescrição e o uso racional do medicamento, até articulado com outras entidades, nomeadamente o Ministério da Saúde e até com a própria Ordem dos Médicos, que naturalmente também tem aqui um papel a dar nesta questão da qualidade da prescrição e do uso racional do medicamento, que cada vez é mais preocupante. As questões das rupturas, naturalmente, já aqui se falou, que são diversas, mas percebe-se que se encaminha tudo para uma causa neste momento, que é a questão relacionada com o preço. Portanto, qualquer das formas, gostaríamos de ter mais alguma especificidade, se elas existem, quais são as causas a que se atribuem estas rupturas e se elas existem em paralelo noutros países. Depois, uma outra questão que nos parece também relevante, porque quanto nós reconhecemos muito o papel das farmácias comunitárias, é o que é que pensa a Ordem dos Farmacêuticos relativamente à proposta de intervenção das farmácias na renovação terapêutica para as doenças crónicas, que nos parece também aqui um elemento muito importante. E relativamente ao mecanismo de regularização, gostaria que nos pudesse descrever um pouco mais esse mecanismo, Sr. Bastonário, até porque este mecanismo é com base na média dos preços dos medicamentos em 4 países. Naturalmente, se o nosso preço é mais baixo, nós compreendemos que ele não tenha que ser aumentado, mas havendo preços mais baixos noutros países, há um mecanismo de travão que ainda assim não permite baixar mais do que um X%. Portanto, se nos pudesse aqui esclarecer este mecanismo, porque este mecanismo é anual e, de facto, se nós estamos a falar da situação em que, ao que parece, é o preço o principal fator de ruptura, então este mecanismo precisamos de o compreender e entender melhor. E já agora uma questão que também nos parece importante e que tem a ver com a autorização de comercialização dos medicamentos em Portugal, que neste momento, basicamente, a decisão é centralizada da União Europeia e perceber até que ponto é que isto
também pode ter aqui alguma implicação em termos até da soberania e da segurança nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra para responder às questões colocadas, Sr. Bastonário da Ordem. Muito obrigado. Eu agradeço as perguntas todas, são todas interessantes e eu terei o maior prazer em tentar, pelo menos, dar a visão da Ordem dos Farmacêuticos relativamente a elas. Eu queria clarificar apenas um aspecto. Eu não quero que saia desta intervenção que o principal problema das rupturas é o preço. E isso eu gostava que ficasse claro, porque nós temos 3 tipos de razões para rupturas, basicamente. Uma tem a ver com as matérias-primas ou a substância ativa, e nós temos tido casos desses na Europa toda. Eu dou sempre o mesmo exemplo, que à primeira vista não parece muito, para quem não está muito dentro do assunto pode parecer estranho, mas a zona em guerra neste momento é um dos grandes produtores de alumínio. E nós precisamos de alumínio para fechar o blister da parte de trás, é alumínio. E, portanto, se nós não temos alumínio, eu não consigo embalar comprimidos e, portanto, não os consigo pôr no mercado. É um exemplo de falta de uma matéria-prima que nem sequer é substância ativa, pode limitar a produção do medicamento. E, portanto, nós temos esta razão. Temos outra razão que resulta do mercado europeu, que é a importação-exportação paralela, em que os países, os medicamentos são comercializados de uns para outros países, resultado das diferenças de preço que dentro da Europa os medicamentos têm. Nós somos tipicamente, porque temos preços mais baixos do que muitos dos países da Europa, somos tipicamente um exportador paralelo. E por essa razão pode haver também rupturas se houver um desequilíbrio. Uma tendência de exportar demais medicamentos que estão no nosso mercado para mercados que pagam mais, normalmente os do norte da Europa, podem levar a situações de ruptura também, e é por isso que o Infarmed tem aquela lista de medicamentos que, em determinada altura, podem não ser autorizados à exportação ou têm que ser de notificação obrigatória antes da exportação para evitar que nós fiquemos sem medicamentos por excesso de exportação paralela para países que têm preços mais elevados. Este é um outro mecanismo que pode levar à ruptura. E temos que perceber se esse mecanismo está ou não envolvido. Aconteceu agora, mais uma vez, uma alteração da lista do Infarmed relativamente a medicamentos que estão com dificuldade. Porque a lei diz claramente que todos os stakeholders do circuito do medicamento têm a obrigação de manter o mercado nacional abastecido, mas também podem exportar. E, portanto, às vezes há aqui algum desequilíbrio que leva a que a exportação seque, digamos assim, o estoque nacional. Essa é outra razão. E depois temos esta razão que tem a ver com os preços, que é se os medicamentos aumenta o preço de produção do medicamento e se mantém o PVP no mercado, é natural que há alguns medicamentos que eram cujo preço permitia a sustentabilidade, deixem de ter essa sustentabilidade e, portanto, essa realidade também existe. Agora, o que eu não gostava é que ficasse desta intervenção que esta última razão é a única razão para as rupturas, porque não é. Por isso é que eu disse no princípio que eu acho que é muito importante ter uma abordagem cirúrgica relativamente a cada um dos medicamentos que está em falta ou em risco de falta, perceber qual é a razão para essa falta e atuar de acordo com a razão e não de forma genérica, porque não parece adequado. Relativamente a este aspecto dos preços, é evidente que o mecanismo de revisão anual de preços que nós temos, que é um mecanismo mais ou menos cego, que só tem a ver com o preço, e com o preço nos países de referência, e que leva a que o nosso preço em Portugal se vá achatando e que durante muito tempo foi muito positivo. Obviamente que se os preços achatarem demais, asfixiam o próprio produto e o produto sai do mercado. E temos que estar atentos porque aquilo que parece ser um aumento da despesa do SNS por essa via, isto é, aumentando o preço desses medicamentos que têm sustentabilidade financeira,
Se nós não o fizermos, eles saem do mercado, mas os doentes continuam a precisar deles e temos que usar um outro mecanismo, que é a autorização excepcional. E na autorização excepcional, o SNS vai pagar o preço a que a companhia que os põe cá pratica. E, portanto, aquilo que parece ser uma boa medida é uma medida que, a curto prazo, traz mais custos para o Estado. E, portanto, é fundamental que se crie aqui um mecanismo célere de análise e identificação do problema da ruptura para poder ter a solução adequada, que pode ser um aumento, pode ou deve ser um aumento de preço também em certas situações. A senhora deputada do PS perguntou qual é a relação da Ordem dos Farmacêuticos com a Infarmed. É a melhor, é de colaboração absoluta de um lado e do outro. Nós temos um representante nosso no grupo que agora está a trabalhar, juntamente com outras instituições, nas rupturas, com sede no Infarmed. O que eu gostava também de sublinhar é que esse mecanismo que há uma obrigação legal dos titulares da AIM, da indústria farmacêutica, de reportar rupturas ou potenciais rupturas, muitas vezes não é por falta dos próprios titulares, é porque não é previsível. E, portanto, acontece qualquer coisa que não era previsível e, portanto, não pode ser notificada, mas tem que ser gerida na mesma. E, portanto, muitas vezes essa lista não corresponde totalmente à realidade, porque não era possível prever determinado tipo de situações, como, por exemplo, o aumento das infecções neste momento, que não se pode dizer que não haja amoxicilina, e há 2 meses não havia mesmo problema absolutamente nenhum e, portanto, é muito difícil, com 2 meses de antecedência, prever situações que são situações agudas, digamos, que aparecem. Já outras não é o caso, não é? E, portanto, e por isso é que eu sublinhava o aspecto de termos uma reserva estratégica do medicamento digna desse nome. Nós temos verdadeiramente e formalmente uma reserva estratégica do medicamento que foi trabalhada no contexto de Covid, mas que, na minha opinião, não responde às necessidades de uma sociedade moderna. A lógica da reserva estratégica, como está desenhada, é manter nos hospitais e no laboratório militar digamos, um armazém estático de produtos que podem ser úteis em situações de crise. Isto não resolve o problema, primeiro porque os medicamentos passam a validade e podem não ser precisos, podem não ser usados e o medicamento, quando passa a validade, tem que ser destruído. A nova realidade internacional é obrigar, isto é, a criar condições para que os operadores em Portugal colaborem na reserva estratégica, isto é, para, por exemplo, a amoxicilina, seria um caso, garantir que o estoque da amoxicilina em circulação não é este, mas é este mais aquele que é importante para a reserva estratégica. Isto faz com que seja um estoque vivo que nunca passa a validade. E, quando é preciso, o Estado pode ir àquele excesso de estoque e utilizá-lo, porque esse excesso de estoque é da reserva estratégica. E, portanto, temos que parar um bocadinho e perceber quais são os medicamentos que verdadeiramente é importante que nós tenhamos, porque é fundamental em situações de catástrofe, de problemas de saúde pública, etc., que tenhamos uma reserva estratégica adequada. Quanto à expansão da intervenção do farmacêutico, é fundamental que se criem essas condições. Não é para prazer do farmacêutico, os farmacêuticos obviamente têm outras coisas que fazer para além disto, mas é porque é fundamental para os doentes o aumento da expansão da intervenção. E os senhores deputados falaram, e é importante, não é bom para o doente ter uma prescrição do médico, chegar à farmácia não haver, voltar ao médico novamente, ele faz uma substituição da forma farmacêutica ou da molécula, volta à farmácia novamente, e o que é preciso é que o doente fique com o problema resolvido na farmácia. Isto é, que haja um conjunto protocolado de medidas que permitam a intervenção do farmacêutico sem que o doente tenha que andar a fazer um ping-pong para até ter a sua prescrição. Isto não é novidade nenhuma. Há listas
consensualizadas, e a Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica tem esse papel importante de equivalentes terapêuticos, em que se sabe, se não houver comprimidos, eu dou suspensão oral. Neste momento não posso, porque quando diz comprimidos, é comprimidos e não se pode dar uma suspensão oral, ou, em vez de um derivado da penicilina, eu posso dar outro para tratar aquela mesma infecção, e neste momento não posso, porque o sistema não permite e porque não há essa consensualização e essa intervenção protocolada. E, portanto, neste momento, e isso, por exemplo, foi a solução em Inglaterra, quando um pai vai com uma prescrição para a criança que tem infecção respiratória com uma suspensão da amoxicilina, se não houver aquela suspensão da amoxicilina, o farmacêutico já sabe quais são os equivalentes terapêuticos que pode usar. O que é importante aqui e que nós não temos é duas coisas, e que para a ordem é importante, e temos discutido isso com o Sr. Ministro da Saúde, que é fundamental para esta expansão da intervenção de farmacêutico. Ter capacidade de comunicar entre os farmacêuticos e os outros prestadores de cuidados, nomeadamente os prescritores. Essa comunicação tem que ser uma comunicação eletrónica, não podemos tentar telefonar, um farmacêutico comunitário estar amanhã ao telefone a ver se o médico atende e depois o médico não atende e volta e o doente à espera. E, portanto, e hoje estamos no século XXI, estas comunicações podem ser feitas de forma automática e o médico saber o que se passou com o seu doente online, não precisa desse aspecto. E um outro aspecto que é fundamental para uma maior intervenção de farmacêutico, ter acesso à informação clínica relevante do doente. Aliás, isso é um direito do doente, a informação clínica é do doente, não é da instituição que gerou essa informação, e é fundamental que haja essa capacidade de perceber, de ter acesso à informação que permita ao farmacêutico intervir de forma segura para o doente. Sempre com a outra parte, que é da comunicação, e o prescritor, o médico assistente do doente, tem que saber em cada momento qual foi a intervenção, qual foi a decisão, o que é que se passa, nomeadamente, com aquilo que foi também aqui questionado relativamente a uma das medidas que está no Orçamento de Estado para 2023 e que é a renovação da terapêutica em doentes crónicos. Esse aspecto é fundamental. Não faz sentido que um doente crónico tenha que sobrecarregar os serviços administrativos, porque é assim que se faz hoje, sobrecarregar os serviços administrativos dos centros de saúde, para que um médico tenha que fazer uma função que até é pouco adequada e pouco estimulante para o próprio profissional, que ao fim do dia estar a renovar prescrições sem saber quem são os doentes sequer, para administrativamente poder o doente continuar a ter acesso. E isto pode-se fazer na farmácia comunitária, sempre com conhecimento do médico prescritor. Saber se o doente teve renovada a prescrição ou se, em qualquer momento, e por isso é que é relevante também os dados clínicos que sejam relevantes para o farmacêutico, poder o farmacêutico decidir que não renova a prescrição porque há um sinal ou um sintoma do doente que parece demonstrar que ele precisa de ter acesso a uma consulta. Isto faz-se com comunicação. Ganham os doentes, ganham os profissionais, ganha-se tempo e não é preciso ter essa carga burocrática que não acrescenta nada. E, portanto, esse é um aspecto. O outro aspecto importante, e que também está no Orçamento de Estado, e que ajuda ao acesso, ou à facilidade de acesso, é poderem os doentes que hoje têm que ir se deslocar ao hospital apenas para ter acesso a medicamentos que são de dispensa hospitalar, poderem ter acesso de proximidade na farmácia comunitária. O que é fundamental aqui para que o doente possa ter este serviço com qualidade? Mais uma vez, a comunicação. Tem que haver uma comunicação clara entre o hospital e a farmácia comunitária que dá acesso àquele medicamento. E, portanto, é fundamental que se criem estas estruturas. Não é nenhum milagre, não é nenhuma impossibilidade. O SPMS garante que todas as condições estão criadas e foi possível na Covid. E, portanto, se era possível demonstrar que se podia ter esta comunicação e a partilha de dados, foi possível na Covid. E, portanto, é fundamental
que tenhamos em conta que não é apenas ter acesso a um medicamento, mas é ter acesso a um medicamento facilitado e com qualidade. E hoje não faz sentido, como fazia, eu fiz estágio no IPO, quando terminei o curso, e lembro perfeitamente de uma senhora que ia todos os meses apenas levantar um medicamento porque tinha tido câncer da mama, e estava o dia inteiro à saída do ambulatório da farmácia do IPO, à espera que todos os outros doentes que vinham com ela do Alentejo ficassem despachados para ela voltar. Isto continua a acontecer e não faz sentido nenhum que isto aconteça. Agora, para isso, é preciso que haja condições do ponto de vista informático e de comunicação para que possamos todos intervir mais e melhor mantendo a segurança dos doentes e a qualidade do serviço. O Sr. Deputado do PCP levantou aqui um problema que tem a ver com, e que também a Iniciativa Liberal tinha levantado, Portugal versus Europa, e o que é que acontece na Europa e o que é que acontece em Portugal. As rupturas de medicamentos são um problema europeu, que fez com que a área de intervenção da Agência Europeia do Medicamento fosse alargada para incluir as rupturas. E, portanto, as rupturas têm, muitas delas não impactam só em Portugal. E, portanto, o que impacta em Portugal, especificamente, são o problema dos preços, que podem, e que noutros países acontecerá também, resultado do mecanismo de preços em cada um dos países, e a exportação paralela que tem que ser monitorizada. Tudo o resto são impactos europeus. Quem fabrica não fabrica apenas para Portugal, fabrica para o mercado europeu e, portanto, é um problema também europeu e é uma preocupação a nível da Europa. O que eu gostava era que não fosse confundido ter um acesso, os medicamentos serem autorizados para entrar no mercado a nível europeu e o acesso aos medicamentos. São coisas diferentes. Portanto, há um conjunto de áreas em que os medicamentos, para serem aprovados, só podem ser aprovados por via centralizada, mas isso resulta de um princípio de dar acesso a todos ao mesmo tempo na Europa, o que não é verdade também, porque o medicamento tem acesso ao mercado europeu, cada um dos países europeus tem regras dos doentes terem acesso a esse medicamento. E esse é um problema que se liga com o outro ponto que levantou, que é a inovação terapêutica ser verdadeiramente inovadora, digamos assim, do ponto de vista do resultado terapêutico. Para que o medicamento entre no mercado, basta que não seja inferior aos que já lá estão. E é inovador se tiver uma nova molécula, uma nova forma farmacêutica. Isso não quer dizer que tenha valor terapêutico acrescentado relativamente aos que já existem. E este é um problema, é importante que se tenha esta noção, porque muitas vezes se ouve dizer o Infarmed não comparticipa um medicamento que até foi aprovado na Agência Europeia. É que ele pode, para ser aprovado, basta que seja não inferior aos outros, para ser comparticipado tem que demonstrar alguma mais-valia, porque senão tem que baixar o preço. Não é? Portanto, esse é o mecanismo que Portugal utiliza para o preço dos medicamentos. Relativamente à parte da revisão anual de preços e ao mecanismo que temos, é um mecanismo imperfeito, mas é um mecanismo imperfeito em todo lado, que é referir-nos a um conjunto de outros países e da realidade de outros países. E é mais imperfeito ainda porque, em muitos países, a lista pública com a qual nós comparamos os nossos preços não corresponde à realidade praticada nesses países, como acontece em Portugal também. Não sei se estou a ser confuso, mas, basicamente, quando nós aprovamos um medicamento, normalmente medicamentos hospitalares, muito caros, há um contrato. E há um preço praticado para o SNS. Há um preço oficial e um preço praticado para o SNS. Portanto, o SNS normalmente paga menos do que o preço oficial. Mas aquilo que reporta a nível internacional é o preço oficial. Os outros países fazem o mesmo. Quando nós referenciamos o nosso preço ao preço de outros países, o que estamos a ver é a lista oficial. E, portanto, normalmente os países praticam preços mais baixos do que o da lista oficial. Portanto, não é um mecanismo perfeito. Tudo o que tem a ver com o mercado, e eu sou farmacêutico, não sou economista,
longe de mim, também não queria ser, mas basicamente tudo aquilo que tem a ver com o mercado do medicamento é completamente imperfeito, não é? A começar porque, para qualquer produto, eu escolho o produto, pago o produto e uso o produto. No medicamento, quem escolhe não é quem usa não é quem paga. E isto faz logo com que todo o mercado seja muito estranho e o dos preços, da transparência dos preços, etc. É uma discussão infindável que se tem a todo o momento, mas que nós sabemos que há alguns aspectos que nós não conhecemos da constituição do preço, que levam depois a que também, quando nós falamos em referenciação, também tenhamos algumas limitações, mas o que temos, digamos assim, do ponto de vista dos mecanismos que são usados a nível internacional. Também gostava só, e para terminar, Sr. Presidente, apenas mais um aspecto importante. O custo do medicamento, o custo do SNS com medicamentos, tem vindo a aumentar, como sabemos. Mas tem vindo a aumentar resultado da entrada de muita inovação terapêutica nos últimos anos. E, portanto, temos que ter isto em consideração. Não é que os preços dos medicamentos que já existem no mercado tenham vindo a aumentar. O que tem aumentado é a sobrecarga relacionada com a inovação terapêutica que está a entrar, muita dela muito relevante. Estou a pensar na área da oncologia, etc. E isto é que está a fazer o aumento de preço. O outro aspecto importante, que para nós farmacêuticos e para qualquer profissional de saúde não é irrelevante, é a sobrecarga que um aumento de preços pode trazer para os próprios doentes e assim limitar também o acesso. E esse é um aspecto que eu penso que num mecanismo a discutir e que é urgente que se discuta relativamente à revisão de preços, o tentar que esse aumento de preço que possa ser necessário em determinados medicamentos que tenha o menor impacto possível no utente, porque nós já temos, em termos de out of pocket, um preço, digamos, um esforço muito grande dos doentes relativamente ao preço dos medicamentos. E, portanto, ter esse aspecto em consideração para nós é importante, porque, como eu digo, como farmacêuticos, o que nós queremos é que os doentes tenham acesso aos medicamentos, que os usem adequadamente para terem os melhores resultados e muitas vezes, e nós vivemos isso, nós não, que eu não sou farmacêutico comunitário, mas os colegas farmacêuticos comunitários viveram isso há relativamente poucos anos, ajudando os doentes a ter alguma racionalidade terapêutica nas escolhas, porque não podiam comprar todos os medicamentos que lhes eram prescritos. E, portanto, há aqui este aspecto que, obviamente, nenhum de nós deve ser insensível a ele e que para nós é muito importante que se mantenham os medicamentos no mercado com o menor impacto possível relativamente ao acesso dos doentes a eles. Não sei se abordei todos os aspectos, Sr. Presidente. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Teremos ainda terá a possibilidade de mais alguns minutos no final desta audição. Vamos passar à segunda ronda, de 1 minuto para cada grupo parlamentar. Se o quiserem utilizar, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada. Eu quero só utilizar este minuto para parabenizá-lo, porque realmente ontem ficámos com a ideia major que era o preço, e hoje trouxe aqui uma intervenção em que nos fala de outras situações. E principalmente uma coisa que nos deixa é o foco o doente no centro da decisão, que eu acho que isso é extremamente importante. Por isso, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ana Isabel Santos, Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata gostaria de agradecer a presença do Sr. Bastonário, também a maneira assertiva como respondeu às nossas questões e o facto de ter trazido aqui, ou de ter explanado, que, na sua perspectiva, são três factos, ou seja, são três causas, são três motivos que causam a ruptura de medicamentos. Tais matérias-primas, o aumento das matérias-primas, mas há aqui um dado novo que é a exportação, ou seja, o comércio paralelo, que é a exportação para outros países.
era um dado que nenhum dos outras entidades que vieram aqui às audições nos transmitiram. E o que nós gostaríamos de saber, essa exportação paralela, se tem números, o quanto é que isso representa no nosso mercado português, visto que o nosso mercado é o que tem os medicamentos mais baratos da Europa, e isso faz com que haja essa exportação para outros mercados. E nós gostaríamos que nos dissesse uma pequena resenha de qual é que é o impacto que isso tem no nosso mercado a nível de medicamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Bastonário, muito obrigado por ter vindo a esta Casa mais uma vez sublinhar a pertinência do requerimento que o Grupo Parlamentar do Chega entregou nesta Comissão. De facto, como nos foi dito pelas audições de ontem, tanto da Ordem dos Médicos como da ANF, há um grupo, e foi também o que eu retirei da sua intervenção, que há um grupo de 5 grandes soluções para este problema da ruptura dos medicamentos, que é não só a revisão de preços, mas também a aposta na via verde do medicamento, a possibilidade da substituição do tamanho e do tipo de medicamento e da formulação a dar ao doente com a prescrição eletrónica, a expansão da intervenção farmacêutica no setor do medicamento e a abertura dos canais de comunicação entre o farmacêutico e o médico prescritor. Foram estas 5 soluções que ontem nos foram ditas pela ANF e também foram corroboradas pelo Sr. Muito obrigado. Sr. Também retiro da sua intervenção que admite e constata que a falta de medicamentos é tendencialmente maior e também a ruptura. Ontem também a doutora Emma Paulino fez muito bem a distinção entre o que é uma falha sazonal do medicamento, o que é uma ruptura da indústria farmacêutica. Agradeço-lhe também ter sublinhado o problema do estoque nacional da reserva estratégica. O Grupo Parlamentar do Partido Chega também, há alguns meses, já antes do verão, fez uma pergunta ao Governo, nomeadamente sobre o brometo de iodo, nomeadamente por causa da questão da ameaça nuclear na Europa. Foi respondido pelo Ministério da Defesa e resposta conjunta do Ministério da Saúde que essa reserva estratégica existe e nós temos que tomar como boa a resposta do Governo, mas de facto é um assunto que também nos preocupa. Finalmente, gostava de lhe deixar uma pergunta, porque não podemos deixar de aproveitar a sua presença neste Parlamento, e gostava de lhe deixar uma pergunta face ao estatuto atual das carreiras dos farmacêuticos. O Sr. Bastonário representa os farmacêuticos em Portugal. Nós, há poucas semanas, tivemos uma greve dos farmacêuticos em Portugal, em que o que motivou essa greve foi a problemática das 35 horas da carreira na função pública a que os farmacêuticos não têm acesso, à residência farmacêutica ser obrigatória no SNS, não reconhecendo o percurso de muitos profissionais farmacêuticos com até um largo percurso académico e que, se quiserem entrar no SS, têm que se ver obrigados a fazer uma residência, e também o facto de, foi-nos trazido ontem também pela ANF, de que farmacêuticos com um mestrado integrado estão a ser os mileuristas, portanto estão a trabalhar nas farmácias comunitárias com salários que não correspondem à sua formação académica. Portanto, não queria deixar de ter a sua presença aqui para lhe poder dar a oportunidade de falar também sobre o estado dos profissionais da farmácia hoje em dia em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Sr. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sr. Obrigada, Sr. Presidente. Eu ia aproveitar este minuto até apenas só para agradecer as informações aqui que nos trouxeram, mas depois da intervenção da deputada do Partido Socialista, eu fiquei aqui e gostava que clarificasse aqui um pormenor, porque obviamente não estamos aqui a falar só de uma questão de preços dos medicamentos, mas é efetivamente um tema que existe. E desvalorizar um bocadinho tudo aquilo que ouvimos ontem e o que já ouvimos aqui, como se não fosse um problema, não me parece correto. Portanto, o que é que eu queria clarificar? Existem medicamentos que podem correr o risco, porque ontem tivemos essa confirmação que existiriam medicamentos que estariam a sair do mercado por simplesmente não serem rentáveis, e existem falta de alternativas. Portanto, obviamente todos somos sensíveis ao aumento dos preços dos medicamentos, principalmente para quem é mais desfavorecido e não tem a capacidade de aceder a esses medicamentos. Obviamente acho que ninguém aqui defende o contrário, mas obviamente sabemos que isto é uma indústria que convém conseguir sobreviver. Portanto, existe ou não o risco de os medicamentos mais baratos pura e simplesmente saírem do mercado se não existir uma revisão de preços. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Grupo Parlamentar do PCP. Não está cá. Sr. Deputado João Dias.
PCP tem que se desdobrar em múltiplas comissões, e do Bloco de Esquerda também não está ninguém, passa-se exatamente o mesmo. Sr. Bastonário, tem a palavra, dispõe de 5 minutos. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava pelo fim, então. Aquilo que eu não desvalorizei a importância do preço e da revisão de preço. Aliás, eu comecei a intervenção por aí. E também digo claramente que se, para alguns medicamentos, se não fizermos revisão de preço, eles tornam-se insustentáveis e saem do mercado. Uns deles têm alternativa, outros não têm, e esse é um aspecto importante e que nos preocupa. Esse não está claro. O que eu acho também é que o que devemos é avaliar em cada situação qual é a razão para essa dificuldade de manutenção no mercado e atuar na razão. Eu não vou, só porque não há um medicamento cuja matéria-prima faltou, aumentar o preço, porque isso não resolve problema nenhum. Mas se é um problema de insustentabilidade, então sim, tem que ser célere e esse mecanismo tem que ser analisado de forma célere para evitar o impacto nos doentes, não é? Portanto, é uma das causas das rupturas. Não vou dizer que é 50%, 60%. O que eu acho é que não devemos falar em rupturas, ponto final, porque é um saco cujo resultado é a ruptura, mas cujas origens são diferentes. E, portanto, o que nós temos é que identificar e abordar a origem. Relativamente à exportação paralela, eu não tenho números. Não tenho números. O que eu sei é que, do ponto de vista dos farmacêuticos, também não é muito relevante os números. O que eu sei é que o Infarmed tem monitorizado esse aspecto e resulta na tal lista que vai mudando a sua composição relativamente à exportação paralela. Porque a mim o que me preocupa, eu até quero que Portugal exporte muito, acho que todos queremos. O que não queremos é que essa exportação leve à falta de medicamentos no mercado nacional. E, portanto, é este equilíbrio que é importante, porque sermos um país exportador de medicamentos não tem mal, mesmo que sejam medicamentos de exportação paralela. O problema é que isto não pode ser, essa exportação, fazer com que depois os doentes portugueses não fiquem abastecidos. Esse é o problema. O Sr. Deputado Chega falou de um aspecto muito importante que diretamente não tem a ver com o acesso ao medicamento, mas que indiretamente tem, é porque não pode haver acesso ao medicamento sem farmacêuticos e nós estamos com um problema. Eu faço aqui sempre a mesma declaração de interesse, a Ordem não é um sindicato e, portanto, eu não vou falar de progressões na carreira, etc, etc. Mas a Ordem tem a obrigação de pugnar para que os farmacêuticos tenham as condições adequadas para poder exercer adequadamente a sua profissão. E esse é um problema que nos preocupa relativamente à carreira dos farmacêuticos no SNS. Há coisas boas. No dia 2 vamos iniciar a residência farmacêutica pela primeira vez. Saíram ontem as listas dos internos colocados nos hospitais do SNS. Isso é bom. Mas preocupa-nos a dificuldade que, apesar de tudo, o SNS, com a lei da carreira que criou, a dificuldade que criou para si próprio, que é, neste momento, os farmacêuticos não podem entrar na carreira farmacêutica a não ser pelo internato, pela residência. E, portanto, se eu tiver um bom farmacêutico no privado que quer servir no SNS, o SNS o que lhe tem para oferecer é esquece a tua carreira toda, a tua especialidade, voltas novamente a entrar pelo internato, fazes 4 anos, fazes o exame e entras pela base. Obviamente que ninguém vai querer servir no SNS nestas condições. E, portanto, é fundamental que se altere, e temos sublinhado este aspecto com o Sr. Ministro, é fundamental que se altere esta situação, porque, senão, teríamos uma boa solução que não vai resolver problema nenhum, aliás, vai criar um novo problema e criar frustração nos próprios farmacêuticos do SNS e fazer o que está a acontecer neste momento, que é os farmacêuticos do SNS estão a abandonar o SNS para trabalhar no privado ou nas empresas que se dedicam, por exemplo, farmacêuticos que estão nos ensaios clínicos nos hospitais do SNS, neste momento estão a passar para o privado, para a mesma área, ou para empresas de ensaios clínicos, porque não sentem que estão a ser adequadamente reconhecidos e o desenvolvimento da carreira não está a acontecer de forma adequada. E isto não é bom,
para os farmacêuticos, mas principalmente não é bom para o SNS e, portanto, é urgente que se resolva este aspecto e agradeço a oportunidade para poder sublinhar este aspecto aqui perante a Comissão de Saúde da Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Agradeço naturalmente a disponibilidade à Ordem dos Farmacêuticos para estar aqui presente, por todas as explicações que o Sr. Bastonário deu, que julgo que foram suficientemente e bastante esclarecedoras. Agradecer-lhes, desejar-lhes boas festas felizes para todos. Agradecer igualmente à Ordem e ao Sr. Bastonário ter-me convidado para estar presente nas comemorações dos 50 anos da Ordem, o que fiz com muito gosto. E, portanto, desejar à Ordem, assim em particular, a todos os membros da sua comitiva, boas festas felizes e um ano de 2023 da melhor maneira para vós. Sr. Presidente, se me dá a oportunidade, eu sei que já não está no tempo, mas era apenas também agradecer esta oportunidade. A Ordem estará sempre disponível e desejar ao Sr. Presidente e a todos os deputados também um bom Natal e um ótimo ano novo. Muito obrigado. Obrigado, Sr.